Olha, a polícia fez um trabalho de prisão de 2 homens acusados de um golpe, né? Que envolve venda de veículos. A informação, o trabalho de investigação foi feito pela delegacia do 11º Distrito Policial. E nós estamos recebendo aqui no estúdio o delegado Samuel Silveira, que vai falar a respeito desse assunto. Delegado Samuel, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Seja bem-vindo à vontade. Obrigado por aceitar o nosso convite. Delegado, antes de mais nada, eu queria falar a respeito desse trabalho, né? Muitas pessoas compram veículos às vezes de luxo, e não se dão conta de que o preço às vezes é menor, de que as condições não são as mais seguras e acabam sendo vítimas de um golpe. Primeiro, eu queria que o senhor falasse a respeito dessa operação que resultou na prisão de 2 empresários aqui no Piauí. Joelson, aí no caso, a questão não envolvia sequer o preço. Né? Na verdade, o dolo de enganar daquela dupla que foi presa no final da manhã de ontem é que prevalecia. De fato, um carro de luxo, a imensa maioria das vítimas que já estão chegando na delegacia também tinham carros de alto valor e queria aqui até atualizar. Ontem, e era o objeto do delito investigado, era essa Mercedes que aparece aí nas imagens. E essa dupla que foi presa ontem tinha gerado um prejuízo à vítima da ordem aproximada de R$100 mil. Aí são imagens no entanto, isso. No entanto, até o final da manhã, a gente já tinha chegado a um número bem maior do que esse prejuízo de R$100 mil. Na verdade, a nossa contabilidade aí já dá conta de mais de R$5 milhões. 5 milhões? Em pretensos golpes aplicados na praça. Só uma vítima no estado do Rio de Janeiro reclamou um prejuízo acima de 4 milhões. Tá, mas eles estão falando dos mesmos 2 homens envolvidos? Destacadamente, o empresário de iniciais JGC, se não me falha a memória. A dupla atuou em vários negócios, mas destacadamente esse que eu acabei de relatar, que foi o autor, pretensamente o autor desse delito, cuja vítima é do Rio de Janeiro, e que também teria sido autor de um golpe semelhante no vizinho estado do Maranhão, cuja vítima reclama de um prejuízo acima de R$1 milhão. Olha só. Hoje, pela manhã, uma série de outras vítimas, e aí também vítimas da dupla, né? Chegaram até a delegacia e o inquérito está sendo instruído com todas essas informações. E aí cabe aqui uma explicação. Por que, muitas vezes, a população pode se perguntar por que é tão difícil prender alguém assim, né? Já que um dos investigados já respondia a mais de 70 processos, entre processos da área civil e processos criminais. Porque a maioria desses negócios tem uma roupagem, tem, vamos dizer assim, uma apresentação lícita. E muitas vezes é difícil você provar o dolo de enganar. Foi justamente analisando um contexto que nós conseguimos apresentar ao Poder Judiciário, né, até mesmo com forte colaboração da vítima, da própria vítima, mediante representação criminal, que todo esse negócio já nasceu com a intenção de enganar. Tá, então negócio que se inicia com uma feição lícita, mas que toda a continuidade dele é com esse dolo, com essa intenção de enganar. Tá, delegado. Então como é que funciona na prática os golpes? Como é que funcionam os golpes feitos por essa dupla? Pois bem, um dos investigados se apresenta ao proprietário do veículo e deseja vender aquele carro, né? O proprietário quer vender e coloca o carro para a venda. Um dos investigados se compromete a vender. No caso, em evidência, ele inclusive tinha desejado ficar com o carro. Deu um primeiro sinal para confirmar a negociação, depois resolveu desistir do negócio. E aí entra o segundo investigado, que aí já é uma terceira peça na cena do crime. O primeiro investigado chega para a vítima e diz: não quero mais comprar, mas não se preocupe, porque eu já tenho uma venda garantida. Está aqui, vai ser o fulano, né?
A partir daí, eles começam a discutir quem seria o responsável pelo pagamento do carro. No entanto, esse carro que a vítima, acreditando que estava comercializando de boa fé, assina o documento transferindo a titularidade do bem, já está sendo comercializado com um terceiro de boa fé que prontamente faz o pagamento do bem. Só que esse dinheiro não vai para o real proprietário, mas sim, no caso... Fica lá no meio do caminho. No meio do caminho. Nesse caso em particular, é com essa dupla que foi preso ontem. São as provas que existem no inquérito policial. Como é que a população pode se proteger desse tipo de negócio, delegado? De uma maneira bem simples, buscando adquirir ou vender um bem para quem tem confiança. Analisando o mercado, vendo realmente outros negócios que já foram feitos, se tudo ocorreu bem ou não, é só dessa forma, de uma maneira bem prática, que se pode se proteger. E qual é o detalhe? Quando um veículo ele sofreu um furto ou um roubo, consta ali um gravame. Mas num caso como esse de estelionato, não há nenhum gravame que fique em qualquer sistema da polícia. Ou seja, é um golpe ainda mais difícil de ser elucidado. Em particular, esse veículo, nós já o localizamos, está no vizinho estado do Maranhão. Tudo isso vai ser informado ao Poder Judiciário e as investigações seguirão para os ulteriores termos. Entendi. Bom, delegado, o senhor agora está no 11º Distrito Policial, uma delegacia que fica na Zona Leste de Teresina, que engloba bairros como Pissarreira, Satélite. Qual é o perfil do trabalho que você acredita, ou que o senhor acredita que deva ser feito lá para garantir a segurança dessa comunidade? Joelson, não diferente de outras áreas, existe aí uma forte ocorrência e o 11º é o distrito de maior circunscrição em toda a capital. E não diferente de outras áreas, existe um forte problema que são os crimes de roubo. Aquela situação bem padrão. 2 pessoas em uma moto com capacete, moto sem placa, aborda o cidadão, a mão armada, acaba levando muitas vezes o aparelho celular. Então, o nosso trabalho é a cobrança que a gente recebe da Delegacia Geral, que por sua vez já é cobrada da Secretaria de Segurança, é dar pleno enfrentamento a esse tipo de criminalidade, a criminalidade com cunho violento. E é isso que nós estamos buscando fazer na delegacia. Até agradeço todo o empenho dos policiais que estão conosco lá. Nesse período, nós já somos a delegacia que mais abriu inquéritos policiais, é a informação que nos foi repassada, e também a delegacia que mais propõe medidas cautelares. Então, eu acredito que a gente está fazendo um trabalho no caminho certo e, é claro, contando sempre com a colaboração da população. Eu até estive em um dos colégios da Pissarreira, nos disponibilizando para colher informações e que as pessoas não se dirijam à delegacia apenas para fazer o boletim de ocorrência, que se dirijam para lá para fazer o boletim de ocorrência, mas que também façam uso da delegacia no sentido colaborativo. Levar uma informação, o sigilo será preservado. Muitas vezes a gente reclama de um assalto que aconteceu, mas é vizinho de alguém que pratica assalto e fica com aquela informação para si, não leva à polícia. E ninguém tem bola de cristal. A gente precisa ter acesso à informação para dar o enfrentamento ao crime. E lá no 11º, todos os policiais têm toda boa vontade em enfrentar a criminalidade, porque somos vocacionados para isso e fazemos com o máximo de zelo. Muito bem. Delegado, para finalizar, o senhor teve uma atuação política muito forte, muito consistente nos últimos anos. E o senhor tem ainda a pretensão de atuar politicamente, de fazer a política partidária? Eu nunca fui um político profissional, né? Na verdade, eu nunca corri atrás da política. A política sempre veio atrás da gente, né? Eu fui delegado em várias delegacias e, num dado momento, recebi o convite para entrar na política. Num primeiro instante, até recusei, depois acabei aceitando. Estive como vereador por 2 vezes na capital, tive a honra de ser secretário do prefeito Firmino. Entendo que ajudamos a cidade a ser uma cidade melhor
e destacadamente na minha própria área, que é na área da segurança. Eu carrego comigo uma grande satisfação, que foi a de ter criado a Guarda Municipal aqui em Teresina. É uma estrutura que não existia, era bastante reclamada a ausência dela, e hoje a Guarda Municipal existe e nós colocamos lá toda uma condição para que ela só crescesse. Além de criar, fizemos 2 concursos, um plano de cargo e salário, aumentamos salário, implantamos planejado. Então, penso eu que mesmo no mundo da política, a gente sempre teve entranhado com essa parte policial, porque verdadeiramente é o que nós somos. Eu sou delegado de polícia, eu não sou político profissional. Então, me sinto muito à vontade em retornar para a minha carreira, me dedicar como sempre foi uma característica nossa e, naturalmente, o resultado acontece. Não está no meu planejamento um cenário mais imediato, de cunho político. O futuro a gente deixa para debater no futuro. O que me satisfaz é entender que nós temos que ter um comportamento ativo como cidadão, seja na nossa atividade fim, que é policial, seja em qualquer outra. Então, o que nós estamos fazendo é acordando cedo, arregaçando as mangas, trabalhando para que a nossa cidade seja melhor, como sempre dizia o nosso querido prefeito Firmino Filho, que deixa muita saudade. Eu quero agradecer ao senhor, delegado. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu agradeço, feliz pelo espaço. Muito obrigado, delegado. Samuel Silveira, delegado do 11º Distrito Policial.